versículo de número 6. No capítulo 6. 6. Vamos lá, só o versículo 6. 1, 2, 3. Ele apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Irei perante Ele com holocausto, com ofertas de nome. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, a Deus, pela tua palavra. Pai, obrigado, Senhor. Estamos aqui, Senhor, na tua presença. Como nos apresentaremos diante do Senhor? O Senhor é tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso. As tuas misericórdias têm nos alcançado, Senhor, a cada um de nós. Apesar de todas as lutas, barreiras e dificuldades, Senhor, nós chegamos aqui, Pai, talvez nos arrastando, Senhor, talvez caminhando, Senhor, nós chegamos, Pai, chegamos por causa da tua bondade, por causa da tua misericórdia e do teu grande amor para conosco. Então, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a nos apresentarmos ao Senhor de maneira correta, de tal forma, Senhor, que o nosso culto, que a nossa adoração seja recebida pelo Senhor. Pai santo e justo, queremos, Senhor, sentir a tua presença nos nossos corações. Portanto, ó Pai, mostra para nós onde estamos errando, Senhor, para que possamos consertar, porque nós queremos, Senhor, entrar no céu pelas portas, nós queremos viver na tua presença, nós queremos, Senhor, participar do arrebatamento, Senhor, sendo a tua vontade. Pai, nos ajude, Senhor, pois sem ti nada somos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Já faz alguns dias, né? A gente já teve aqui todos os pregadores, a gente pregou na quinta-feira, Diego Lopes. Mas o Senhor já tinha colocado no meu coração essa palavra, e eu fui aproveitar para ler um pouquinho. Eu recomendo ler o livro de Miqueias, né? O livro do profeta Miqueias só tem 7 capítulos, é pequeno, e ele vai falar a respeito da sentença de Deus, do julgamento de Deus para a nação que ele morava, onde ele morava, no caso Judá, que é onde ele morava naquela região. E ele é contemporâneo de Isaías, e tem uma série de coisas a respeito. Mas eu queria mostrar para os irmãos, dentro desse capítulo 6, como Deus tem a sua palavra para a nossa vida atual. Às vezes a gente lê o texto da Bíblia e diz, isso aqui se referiu a 1900 e tanto, realmente foi, mas a palavra de Deus ela é viva. E ela é eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É por isso que a palavra de Deus, ela continua sendo um livro atual. Ela nunca vai ser do passado, ela sempre vai ser atual. Quando a gente lê o livro de Miqueias, Miqueias é o profeta que vem falar do nascimento de Jesus, no capítulo 5. Ele vai dizer que Jesus vai nascer lá em Belém, a menor cidade, uma cidade que não tinha nome naquela época. Ele está falando aqui, se referindo à sentença de Deus, do castigo de Deus, que já tinha ocorrido com Samaria e com aquela região, e que ia acontecer com Judá também. A mensagem dele é tão atual que choca as pessoas, porque a visão que ele tem, ele mostra tudo com toda a realidade daquela época. E algumas pessoas desprezam ele, mas mesmo assim, a mensagem dele foi tão forte que até alguns sacerdotes, quando foram interrogar Jeremias, isso está escrito lá no livro de Jeremias, faz citação a Miqueias, porque a palavra dele foi muito atual. Foi algo que eles estavam vivendo naquela época.
não era uma palavra qualquer, era uma sentença de Deus para o povo, mas um povo que havia cometido pecados. Aí a gente às vezes fala assim, mas eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus e eu estou isento disso tudo. A gente precisa parar e pensar. A vida cristã é uma caminhada. A vida cristã é uma caminhada. Caminhar significa andar. Você não pode estar parado. Se você está parado, você não caminha. Então a vida cristã é feita todo dia. Todo dia nós precisamos pedir: Senhor, perdoa os meus pecados, me ajuda, me dá graça, me dá entendimento. E aí eu recomendo a você, recomendação minha, não falta a escola dominical domingo, que vai falar sobre discernimento de espírito. Porque nessa caminhada cristã, a gente precisa desse dom. A gente precisa discernir quais são os espíritos que estão nos guiando, nos orientando. Aí você diz assim, mas não tem espírito nenhum que me guie. Mas se alguém chegar para você e disser que tem um leão nesse caminho, você muda de caminho. Qual foi o espírito que falou contigo? Não, foi uma pessoa, mas baseada no quê? Qual é a ideia que está na cabeça dela? Quem foi que botou aquilo na cabeça dela? Quem foi que disse a ela que tinha um leão? Então cuidado com o que você ouve. Cuidado com quem lhe ensina que não é conforme a palavra de Deus. Porque isso faz com que você se perca no meio do caminho. E não adianta você dizer, não, eu me perdi porque a culpa foi do pastor, a culpa foi do irmão fulano, a culpa foi... Não interessa, porque você tem uma Bíblia. Você tem a palavra de Deus. E você tem um intérprete da palavra. O Espírito Santo que mora em você. Aleluia! Então, quando a gente ensina a palavra de Deus, o Espírito Santo que habita em você testifica com a palavra que está sendo dito. E isso deve gerar em você firmeza para você continuar caminhando. Glória a Deus. Firme, constante e sempre abundante. Aleluia! Só que nessa caminhada, na nossa caminhada, nós encontramos desvios, nós encontramos coisas erradas, nós erramos, nós nos perdemos. E às vezes, quando somos orgulhosos, presunçosos, arrogantes, a gente não tem humildade de voltar e dizer: poxa, eu errei, eu quero me consertar. Eu pensei uma coisa, mas não era isso, eu estava errado com o meu pensamento. Às vezes não temos humildade suficiente para pedir ajuda a alguém. Às vezes Deus usa alguém até para dizer: olha, você está errado, criatura, o caminho é por aqui, presta atenção. Ah, não escuta, não ouve, não quer nem entender. A nação de Israel estava passando por isso. Miqueias era mais um dos profetas que Deus tinha levantado para falar com o povo, mesmo o povo estando em desobediência. E Deus fala com o errado, fala, para que eles se consertem. Deus sempre vai falar, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho para morrer por nós. Eu preciso introduzir essa palavra dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Ninguém há que se compare à bondade, à glória de Deus. Mas o que Deus reservou para aquela nação, para aquele povo, foi algo tremendo. Quando você começa a ler o versículo primeiro, ele já é uma introdução de tudo. Ele começa dizendo como é que Deus vem. Os montes tremem, a terra se racha, a água desaparece, porque Deus é tão grande que a própria natureza se abala quando Deus chega para fazer justiça. Glória a Deus, aleluia. E você, quando vai ler o texto, vai descobrir que Deus diz: eu vou fazer isso com Israel, com Samaria e com Judá. Eu vou pisar, eu vou destruir eles, eu vou acabar com eles. E aí vem a questão: por quê? No versículo, no capítulo 6, na minha Bíblia diz assim, a epígrafe: Deus e seu povo em juízo. Começa dizendo assim, versículo 1: ouve agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve,
montes, a controvérsia do Senhor. E vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, com Israel. Com Israel entrará juízo. Meu povo meu, o que tenho feito? Com que te enfadei? Responde. Quando Deus começa a falar com a nação, ele começa a usar o profeta dizendo: povo meu. Ou seja, mesmo estando errado. É por isso que Deus diz que ama, porque Ele realmente ama. Ele diz: vocês são meu povo, vocês são povo meu. Agora, por que vocês se enfadaram? Por que vocês se cansaram? Por que vocês pararam? É como se Deus quisesse saber o que é que Ele fez para aquele povo abandonar Ele. Quantos de nós acham que Deus está tão distante que não está mais ouvindo as nossas orações? Às vezes nós apresentamos as causas a Deus e Deus não responde e a gente fica pensando: poxa, será que Deus existe mesmo? Será que Deus é Deus mesmo? Por que Deus não fala comigo? Nessa noite o Senhor está perguntando para você: por que você se enfadou? O que foi que eu fiz para que você me abandone? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus vai dizer para eles assim, passar em roxo, lembrar: pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te revi. Deus passa no nosso rosto agora, no nosso. Qual era o futuro que você queria, Senhor Jesus? Alguns de nós aqui sabem onde estaria se não fosse Jesus. Alguns de nós têm certeza que já estaria pelo menos a 7 palmos debaixo do chão se não tivesse se encontrado com Jesus. Ou talvez estivesse preso, ou talvez estivesse em lugar, sei lá onde. Mas a gente esquece, e Deus às vezes tem que lembrar para a gente de onde nós viemos. Qual era o futuro que nós não tínhamos. Aí Deus está dizendo para ele: olha, eu tirei vocês lá da servidão, eu fiz vocês crescerem lá. Para quem não conhece a história, a nação de Israel foi formada dentro do Egito. Quando José foi vendido, se tornou governador, e trouxe toda a família, cerca de 70 almas, e quando saíram de lá 430 anos depois, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Aí Deus está passando em roxo. Faltou Deus dizer aqui, faltou Deus dizer, mas eles entenderam. Faltou Deus dizer: olha, quando eu botei vocês lá dentro do Egito, vocês só eram 70. Eu tirei de lá 3 milhões de vocês. Vocês se enfadaram com o quê? Eita Deus. Entendeu? Quando eu te salvei, você não tinha nem nome, não tinha nada. Aí agora acha que é alguém. Aí agora acha que pode. Agora acha que tem. Agora acha que vai fazer do jeito que você quer, do jeito que você imagina. Aí Deus está perguntando: você se enfadou de mim? Esquecemos de onde viemos. Porque nós nada temos. E para onde nós vamos, nada vamos levar. Não trouxemos nada e não levamos nada. Eita Deus. Mas para quê? Presunção, arrogância, tanta coisa. Eu até questiono: por que se abater e se entristecer com aqueles que não nos suportam? Por quê? Não vale a pena. Às vezes a gente se engancha nisso e a gente perde a paz. Ah, meu Deus, eu não vou mais para a igreja porque irmão fulano não gosta da minha cara. Poxa, o que eu posso fazer? Eu estou servindo a Jesus. Ah, mas tem que servir direito. E qual é o direito se eu não sou nada? Quem sou eu? Quem é
precisa e acabou. Não, mas é porque quando eu olho para você, eu vejo você uma pessoa muito grande. Calma, essa é a sua visão. Perante Deus, todo mundo mesmo nível. Aquela, a machadinha, não, a foice da morte, né? Tem igual para tudo, meu filho. Não tem bonito, não tem gordo, não tem magro, não tem alto. Quando ela chega, vai embora. Depois que ela travou ali, ou seja, é igual. Aí Deus está lembrando a memória dele, dizendo: olha, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Midian. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão. Vocês lembram? O que foi que Balaque preparou? Balaque queria destruir o povo, queria amaldiçoar o povo, e aí contratou um amaldiçoador profissional. Eita Deus. Mandaram chamar Balaão, que era profeta, para amaldiçoar, porque ele era um homem de Deus, porque ele era uma referência, porque ele era uma autoridade, porque ele era a pessoa que, olhando para ele, as pessoas viam Deus nele. Aí contrataram ele para amaldiçoar. Aí Deus está lembrando isso aqui, muitos anos depois, usando o profeta, dizendo para o povo: vocês lembram qual foi a resposta? Não existe encantamento, não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Aleluia! Louvado seja Deus. A bênção na tua vida não é porque eu estou te abençoando, é porque Deus já abençoou. Aleluia, gente. Você já é abençoado por Deus. Só que Deus está lembrando isso a quem? A um povo desobediente. A gente não pode esquecer disso, por isso que na nossa caminhada, todo dia nós temos que falar com Deus e ver como estamos diante dele. Se estamos em obediência ou em desobediência à vontade de Deus. A gente precisa fazer isso. Todo dia. Não, eu só vou fazer no domingo. Eu só vou fazer na segunda, fazer 3 vezes por semana. Não, porque nós não sabemos a hora do... Que Jesus vai falar. Eita Deus. Eu não estou nem falando da volta de Jesus. Eu estou falando da hora do... Tá bom. Ele não sabe. É verdade. Estamos aqui, de repente uma oração resolve parar. E aí? Eita Deus. E aí? Não, mas não dá tempo mais. Acabou-se. Acabou-se o que era doce. Não, mas é porque assim. Ei, não tem assim, gente. Eita Deus. Vocês lembram qual foi a nossa decisão? Um dia, todos nós aceitamos Jesus como Salvador. Nós fizemos o quê? Senhor, eu te aceito. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Então a vida que você vive não é dele. Então o que ele fizer está bem feito. Agora você precisa estar no centro da vontade dele, para o que ele fizer está bem feito. Porque se você não estiver no centro da vontade dele, o que ele fizer vai ser eterno. Glória a Deus, aleluia. Prometo que não vou mandar ninguém para o inferno hoje. Não, Aí ele diz assim, olha, do que aconteceu desde Setim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Quando ele vai falar disso aqui, ele está passando em rosto dizendo assim: ei, gente, vocês lembram o período dos juízes? Lembra? Até Samuel. Quantos o Senhor levou para livrar? Para cuidar, para zelar da nação? O Senhor está passando em rosto do povo, dizendo: vocês lembram o que eu fiz? Que eu mandei gente para guardar, para proteger, para abençoar, para orientar a vida de vocês, para vocês se firmarem no Evangelho. A gente hoje, não? Quantos profetas já passaram por aqui? Melhor, vou falar na linguagem de hoje, né? Quantos
ensinadores, pregadores, regente de conjunto, líder de departamento, já passaram orientando a tua vida, porque esses nada mais são do que profetas de Deus. Você pode não considerar. Você pode não considerar um professor de escola dominical um profeta de Deus, mas ele é. Porque ele é um instrumento que Deus está usando naquele momento para te ensinar. Deus está usando alguém para te ensinar. Mas você acha que não. Pois é. E aí você termina correndo no erro daquele povo que não quiseram ouvir, que não quiseram andar nos caminhos. Ah, mas a culpa foi só do povo em geral? Não. Lá no capítulo 2, capítulo 3, ele vai falar dos sacerdotes, dos governadores, daqueles que deviam ensinar e orientar o povo no caminho certo e não passavam por cima do erro. O livro ele é bem completo. Versículo 6. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ames com humildade com o teu Deus. Eita Deus, aleluia. O que eu preciso fazer? Tomar conhecimento de todas as coisas e no próximo comandamento. No resumo, né? É simples. O que ele está dizendo? Não precisa de holocausto, de sacrifício, tantas coisas. Por que é que ele está falando isso? Porque aquele povo desobediente, cheio de pecado, eles faziam isso. Eles faziam rituais de culto. Rituais, cerimônias de culto. Mas Deus não estava mais presente ali, porque o povo se afastou da verdade, seguindo seus próprios caminhos. A voz do Senhor clama à cidade, e a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouve, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e a detestável erfã linguagem. Aqui, na primeira parte, a gente começa lendo o Senhor dizendo, passando em roxo. Nessa segunda parte aqui, o Senhor vai dizer, olha, eles ainda têm dentro de casa o pecado. Ainda tem dentro de casa o erro. Quer a bênção de Deus, mas a maldição habita dentro de casa. Aí pergunta, por que é que o Senhor está permitindo toda essa destruição? Aquela nação perguntava isso. Por que é que o Senhor está permitindo tudo isso? Por que é que o Senhor vai deixar a nação de Judá, a nação de Israel, aquele povo todo, ser destruído, perseguido, humilhado? Porque se você for ver, a sentença é pesada. O Senhor vai dizer, olha, de Samaria não vai sobrar pedra, eu vou deixar só as pedras por lá, para arrancar tudo, acabar com tudo. E Samaria era populosa, tinha muita gente. Glória a Deus, aleluia. Mas a pior coisa que existe é você se levantar contra Deus. Não existe nada pior. Porque quando você se levanta contra Deus, não tem quem lhe defenda. Quem vai defender? Aí ele continua dizendo assim, olha, ainda há na casa do ímpio
os tesouros da impiedade. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Deus está perguntando: eu poderei fazer isso? Inocentar balanças falsas? Quem usa duas medidas? Quem na igreja é uma coisa e na rua é outra? Eu posso inocentar quem é conivente com o erro, sabe que é errado e faz assim mesmo, só porque ninguém está vendo? Eu vou inocentar alguém que é falso com o seu próprio irmão ou até com o seu inimigo? Eu vou inocentar o crente só porque frequenta a igreja, mas é mentiroso, fofoqueiro, falador, caluniador? Eu já estou até cansado de falar do veado. Deve, não paga, se compromete, não cumpre, diz e não faz. Na frente de uma pessoa é de um jeito, na frente de outra é de outra. Quando o mal sobrevém, Glória a Deus, aleluia, Jesus. tadinho, meu pai. Ei! A nação de Israel não precisava. Mas ele disse: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganoso? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Irmãos, aqui é o ajuntamento do povo de Deus, aleluia. Mas no nosso meio tem pessoas que mentem, que enganam, que trapaceiam, que fazem tudo para se dar bem. Mas é porque eu não consegui me controlar ainda. Então apenas aprenda a se controlar. Peça a ajuda de Deus, peça a graça a Deus. Porque senão o mal sobrevém. E quando sobrevier, não adianta dizer: ai papai, por que pai? Porque o pai de mentiroso é o diabo, né? Qual é o pai que você está clamando? Pastor, mas ser justo, ser reto, ser direito não é fácil. Claro que não é. É por isso que todo dia a gente tem que orar e pedir misericórdia a Deus. É por isso que todo dia nós temos que dizer: Senhor, nos ajuda, me dá da tua graça, toma minha frente, me orienta, me revela. Glória a Deus, aleluia. Não me deixa ser iludido por mim mesmo. Por isso que a Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Ele não está falando do outro homem, não. Maldito o homem que confia no seu braço. Ele vai do seu braço, da sua força. Não, eu. Não. Quem somos nós? Lembra? Pó e cinza. Mas isso não é motivo, como alguns usam, para dizer: se eu sou pó e cinza, é porque eu sou mais miserável, eu não sirvo para nada, eu não posso nada, eu não tenho nada. Claro que você não pode, você não tem, mas se você tem Jesus na sua vida, a história muda. Aleluia. Porque você é o que Ele quiser. E o que é que Ele quer? Ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ele nos chamou e nos entregou um ministério. Que ministério? Aleluia, Ministério Deus. da reconciliação. Nós somos autorizados por Deus a reconciliar o mundo com o Pai. Através de quem? Através do nosso testemunho. Que testemunho? O testemunho de que temos Jesus na nossa vida. Aleluia. Mas qual é o testemunho do caloteiro, do mentiroso? Qual é o testemunho desse homem? Ele está reconciliando quem com quem? Não é complicado? Mas é tão simples, né? Porque a bênção de Deus quer nos alcançar. Pastor, lá vem o Senhor falar de prosperidade e bênção. Meu filho, prosperidade e bênção é uma consequência de quem serve a Deus. Prosperidade e bênção não quer dizer dinheiro na conta, não, meu filho. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo
exemplo de prosperidade. Certo? Eu já dei esse exemplo uma vez e vou dar de novo. Meu avô, Paulo Gomes, nasceu e se criou no mar, né? Não era peixe não, mas era pescador. Era pescador. Desde novo, nunca aprendeu a ler, depois de velho foi que aprendeu a ler um pouquinho. Mas eu não sabia ler, nem escrever. Chegou a ser diácono da igreja, vamos ver da vez. Mas saía 3 horas da manhã, num paquetinho, nós bem pequenininhos, não dá nem 2 metros, ia para o alto mar, com a linha, amarrava no dedo para pegar os peixes. Às vezes passava o dia, quando chegava no final da tarde, o peixe que tinha que dividir, porque o paquete não era dele, era de outro, então tinha que dividir, sobrava só aquele pouquinho por dia. Para dar de comer aos cachorros 7 meninos, mais ou menos. Detalhe, na época, a mulher não era dele, né? Porque ela tinha sido abandonada, o menino, e ele foi tão bom, sem ser crente, que assumiu como dele. Ela tinha 3 na época, depois disso teve umas 4 com ele, aí fez aquela festa. Ah, pastor, isso foi só um ano, né? Porque, negativo, 1969 eu aceitou Jesus. 69, aí caminhava 9 quilômetros para ir para o culto, pela beira da praia. O pessoal dizia que tinha lobisomem, que era. Ele nunca encontrou esse bicho no meio da vida. Aí ia para o culto no domingo, voltava de madrugada, aquela andada de dentro, então andava mais de madrugada. Os irmãos iam para lá e se a casa era uma coisa linda. Era toda de palha. Era palha. Eu levanto a estrutura e vou enchendo demais. Agora lá só um ano. Negativo, meu filho. 10, 15 anos. Depois de um tempo, minha avó foi trabalhar na casa de alguém. Né? Mas o que faz? Né? Cozinhar, passar, mandar ele comer os filhos para cuidar. Uma vez não. Crente que é. Aprendeu logo cedo a ser dizimista. Aprendeu logo cedo. Mas viveu muito tempo assim. Faleceu, acho que está com 2, 3 anos para cá. Mas quando ele faleceu assim, tendo sua casa, grande, bonito, aposentado, ele e a esposa, e uma filha que mora com ele. 3 salários para 3 pessoas. Os filhos tudo casados, cheio de neto. Um detalhe, sem dever a ninguém. Ele até explicava direito para a cidade dele. Passava fome dentro de casa, mas não dava brecha. Para ninguém falar nada. O nome disso é prosperidade. Prosperidade não é carro do ano, não é. Prosperidade é você ser um cristão fiel e Deus lhe honrar todas as vezes. Uma vez que ele inventou de administrar o grupo dele, o Senhor deu um sonho a uma pessoa, aí encontrou ele no meio do caminho e disse: Ô Paulo, eu sonhei com o Senhor. Eu sonhei que o Senhor tinha recebido o seu salário e perdeu ele todo no caminho. Aí ele chegou em casa chorando, dizendo essa coisa que tem acontecido. Porque ele recebeu o dízimo, aí recebeu o salário, ele pegou o dízimo e comprou 2 cestas básicas. Foi dado para algumas pessoas, porque ele achava que aquelas pessoas precisavam. O errado foi ele mexer no dízimo, não foi ele dar. Se ele quiser dar, ele não recebe 10. No meio do Senhor, sobra 9. Por que ele não pegou 2 no outro? Comprou 4 cestas distribuídas. Por que tem que mexer no que é de Deus? Eu não sou filho do dízimo. Então a dona disse: olha, o senhor perdeu o salário para mim. E naquele mês ele teve até que pegar gás fiado para poder dar para comprar as contas dele. Não, mas isso é história de carochinha, não, filho. Reflete na tua vida. Faz isso na tua vida. Então, eu não vou
longe, não. Eu estou contando a história do meu avô, mas reflete na tua vida. Aqui nessa igreja mesmo, eu conheço pessoas que são fiéis. E essas pessoas que são fiéis, nem adoecer adoecem. Não sei se você já viu, mas tem pessoas aqui que nem vivem doente. Tem pessoas que não conseguem ser fiel. Meu amigo, gasta mais com remédio. Ah, pastor, o senhor está falando isso? Não, meu filho, eu estou querendo a bênção que eu estou ali. É só o que eu quero. Faça uma reflexão, não é minha, porque a palavra de Deus é quem vai dizer, faça a prova de mim. Ah, mas isso aí foi o sistema religioso. Ei, não entra nessa onda, não. Porque o diabo está querendo cegar o teu entendimento. E se ele conseguir cegar o teu entendimento, ninguém mais consegue levantar. Aleluia. Vigia, porque o inimigo é cheio de artimanha. Ele é cheio de enganos e mentiras. O que é que se pede a você? Que você seja fiel. Fiel a quem? A palavra de Deus. Não é porque o pastor, não sei o que. Não, meu filho, preste atenção na palavra. Você tem a Bíblia, você tem a palavra, medite nela. Cuidado que o inimigo usa essas artimanhas para cegar como cegou aquele povo. Tinha pessoas ali, que é muito que acontece isso, as pessoas quando enricam, ou quando pensam que enricam, elas abandonam tudo. Quando a bênção de Deus alcança a vida delas, elas confundem. Quer saber quem é alguém? Dê a ela poder e dinheiro. Se você der, você descobre quem é. Tem gente que quando tem dinheiro não passa na porta da igreja. Tem gente que quando tem poder, meu amigo, só quer estar em outros lugares, não vem agradecer a Deus, não lembra. Mas você sabia que poder e dinheiro é uma forma de prova? É uma forma de provação. Deus está provando para ver quem é você. Aleluia. Não é para Deus ver, não, porque Deus já sabe quem você é. É para você se conhecer. Quando chega nesse ponto aqui, o negócio fica mais estreito ainda. Ele diz assim, olha, assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Aí ele ainda diz mais, comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Mesmo que guarde alguma coisa, vai ficar. Né? Tem gente que, não, eu vou comprar uma terrinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, faz. Quando daqui a alguns anos que ele olha e não tem mais nada. Por quê? Porque quando você arranja inimizade com Deus, não tem quinta-feira. Não dá nem para dizer, Deus me defenda, porque não vai lutar com ele, você já se perdeu. Ah, pastor, o que o senhor quer que eu faça? Que eu faça uma lista do que eu tenho e traga para a igreja. Ei, deixa de ir com coisa, não é isso não. Não tem nada a ver com isso não. A tua vida é tua, o que você tem é seu. Foi isso que Pedro disse para Ananias e Safira. Você faz o que tu tinha já era teu. O que é Deus? Para que você foi dizer que ia dar? Você mentiu para o Espírito Santo. É como se Pedro tivesse dizendo, meu filho, eu não tenho nada a ver com esse problema teu não, rapaz. Eu não quero nada disso, eu não quero nada disso não. Agora, você mentir. Para quem te deu, aí o problema é maior, meu filho. Arranjar problema com Deus é arranjar problema. Você arranjar problema com alguém daqui não é problema não. Porque Deus resolve. Agora, você arranjar problema com Deus, quem vai resolver? Não tem jeito. Não tem jeito, não tem que se meta. Essa é uma briga que ninguém compra. E aquele povo, aquela nação fez isso. Por quê? Porque se desviou, mas se desviou como? Por causa dos seus pecados.
Que pecado? Permitindo coisa errada dentro da sua casa, vivendo coisa errada dentro da sua casa, enganando, mentindo, usando sua língua para falar mal de tudo e de todos, achando que estava certo com tudo, que tinha direito porque tinha poder, porque tinha conhecimento. Aí ele continua: semearás. Você vai plantar, você vai semear. Aí ele vai dizer assim: contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona para fazer o óleo, porém não fugirás com óleo. Pisarás a vide, no entanto, não beberás do vinho. Porque observaste os estatutos do Orim e todas as obras da casa de Acabe, e andastes no conselho deles. Quem era Acabe? Ele casado com Jezabel. Quem era Acabe? Era rei. Mas seguiu os conselhos da própria mulher. Mas por que não? Porque a mulher que mandava não era isso não, meu filho. É porque ele era permissivo. Ele não mandava nada, ele deixava tudo à vontade. Na casa dele ele seguia qualquer coisa, qualquer ídolo, qualquer inovação que chegasse. É mesmo, a moda agora é andar descalço. Vou andar descalço. Não, a moda agora é andar com o pé amarrado. Aí anda com o pé amarrado. Não é porque disseram agora que para ser crente verdadeiro tem que usar uma tiara. Aí vai usar uma tiara. Não tem jeito assim? Seguidor de moda? Vou usar o lençozinho ungido. Eita, joga pra cá. É. Tem gente que segue. Ai, não, mas isso é só lá, não, daqui, tem gente daqui. Ah, não, irmão, mas disseram que eu tenho que botar, olha. Aquela área que o pastor bebe. Ei. É ungida. Ou água de coco caseiro. Eita Deus! Ai, irmão, eu vou fazer igual o pastor agora. Vou botar um copinho de água com limão lá em casa, porque olha, cura tudo. Tem gente que segue moda. É verdade. O pessoal começou a seguir, continuava seguindo a moda que Acabe tinha feito, os ídolos que ele tinha criado. Eita, meu Ele Deus! tinha criado postes ídolos em vários lugares da nação de Israel, e o povo ia para lá seguir. Por quê? Porque o rei tinha mudado, seguindo o erro. Mas esquece uma coisa: Eita Deus! a salvação, ela é individualíssima. Eita Deus! A sua salvação é individual, querido, querida, povo de Deus. Eita Jesus! Desculpa o erro, mas ararás e prestar conta. Haverá que prestar conta. Você vai ter que prestar conta da sua vida. A Deus! Não, mas eu só, é assim, ó, é porque eu só, quando meu marido chega, eu vou lá na carteira dele, né? Mas se tem uma nota de 100 ou de 50, eu tiro a de 50 que ele não vai nem notar. Fica de 100, né? Isso não é de Deus, não. Mas se tiver umas de 10, eu tiro as 3 de 10 e deixo outra lá. Ele nem nota. Ah, eu nem. Não, irmão, eu já achei nota de 100 no meu marido. Fiquei pra mim, claro, né? Estava no bolso, não estava na carteira. Você veja só. Se faz isso com coisa pequena. Deus, tu és livre. Não, imagine chegar num lugar e encontrar uma malinha assim, abrir. Não, encontrar uma nota de 50 dentro de uma Não loja. vou falar de tudo. Eita Deus, eu me livre. Ou prova essa minha Não, nota. ficar com o troco. Ou então chegar lá no supermercado, o rapaz faz a conta, deu 85. Aí você dá uma nota de 100, aí ele dá 85 de troco. Foi Deus, olha. Diga que Ô, foi Deus. rapaz, foi Deus. Deus. Eu sabia da minha necessidade, como é que é, criado? Deus te deu o dinheiro para pagar a conta, não foi para roubar os outros, não. Eita Jesus.
Só porque Deus te permitiu a prova, o camarada lá tirou o dinheiro, te devolveu. Aí você não, você foi providência de Deus, porque Deus sabia. Deus sabia do que, rapaz? Deus não é ladrão, não. Pelo amor de Deus, preste atenção. Isso é uma prova tão básica. Uma coisa é quando você não tem, precisa resolver, aí vem fumando uma notinha e chega nos seus pés. Você não vai pegar a nota, de quem é? Não existe isso. Outra coisa é você ter o dinheiro no bolso, aí vem a notinha voando, você pega a notinha, fica ali esperando. Vê alguém aflito, diz, ah, mas foi que houve? Não, porque eu perdi o dinheiro que era para pagar minha conta, é que seu dinheiro. É diferente. Por quê? Porque você já tem. Você não precisa. É verdade. Não, mas é porque Deus sabe que eu preciso de R$2.000. Né? E eu encontrei uma bolsinha com R$2.000. Então, foi Deus que mandou, foi não. Deus prova a sua fé. Deus prova a sua estrutura para você ver quem você é. Que tipo de pessoa é você? Você gostaria que alguém levasse o que era seu? Não ia gostar. Não tem o que fazer, vai mexendo que está quieto aí. Mexe na guitarra ali. Não segue e quebra a corda. Deixa lá ver. Vai-se embora. Aí você não chegou a você. Correndo aqui. Eu vou ter que comprar outro, porque Deus me abençoou. Eu não vou nem dizer que tem. Você vai aqui, quebra a corda e some. Né? Irmãos, Deus prova a nós individualmente. É verdade. Eu estou passando uma luta tão grande. Ei, Deus está te provando para você ver quem você é. Glória a Deus, aleluia. Ele está te provando que é para você não se perder. Nossa sinceridade. Eita, A sua fidelidade mostra quem você é diante de Deus. É verdade. A sua sinceridade. E sinceridade, eu já disse aqui, sinceridade não é só você chegar para alguém, olhar assim para Tiago e dizer que tu é feio. Isso é sinceridade, meu. Por mais mentira que seja, porque Tiago é muito bonito, né? Tiago é muito bonito. E o Tiago é muito bonito. Ele é um pouco diferente, mas é bonito. Entendeu? O Tiago vai ficar triste comigo, não. Os irmãos sabem que o Tiago é a pessoa que eu sempre digo com ele. No mercado também é errado, né? Uva no mercado também é pecado. Não, isso é uva, não é pecado não. A irmã está dizendo que uva no mercado, o pessoal chega no mercado e diz, eu vou provar se a uva está boa, você está roubando, você gosta de ladrão. Porque o cara comprou, pagou para poder vender. Agora se você comprar um gasto, for lá pagar, você pode comer ela todinha. Uma tal, não tem problema, é sua. Né? Agora você me não, é para provar se é boa. Eu conheço umas crentes por aí. Né? Que tem essa mania. Vai na feira e diz, não, vai ser bom, vai sair comendo. No dia que tu está vendendo, que foi isso do primeiro? Primeiro. Agora eu daqui para a Suíça. Pode passar. Mas eu só provo, eu compro. Sim, mas na hora que provou, não paga mais. Aqui provou, não pagou não. Agora, por exemplo, você passa lá na barraca, aí o camarada está com queijo lá. Prova aí, freguês. Tem aquela moça que vai degusta aqui um pouquinho do. Fique lá, às vezes tem lugar de degustar aí que eu já fico esperando, já vai. Provar, vai degustar. Quando eu quero, eu faço isso, né? A gente tem que entender isso. E as pequenas coisas. Essas coisas não são individuais. Mas sabe para quê? Para provar sua fidelidade. Eita, Espírito Santo. Isso é Deus provando quem você é. Aleluia, Deus. Pense. Quantas vezes você podia ter sido justo e honesto e você não foi, porque era uma besteira. Não, isso é uma besteira. Não existe besteira. Deus, ó, os olhos dele é de fogo, lembra? Esse é gadinho nem pecadão. Fogo, ele está vendo tudo. Eita, Vamos concluir. Porque, observe, por isso, eu farei de ti uma desolação. Eita, E dos habitantes da tua terra, um alvo e vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Deus. Essa foi a sentença que o Senhor deu para aquele povo.
Por quê? Por causa do Aleluia. pecado. Mas qual pecado? Todos os pecados. Aí alguém ainda tem a ousadia de dizer, mas o que é pecado? Eu acho que os adolescentes ainda lembram. Né? Quando eles eram crianças, eles sabiam. Agora eles são teen. Né? Vamos ver. O que é pecado? Vamos lá? 1, 2, 3. Fica os três de pé, por favor, e faça para você ouvir. Vamos lá. Ficou bonitinho assim, vai. Bora, de pé. 1, 2, 3, bora lá. Vamos lá. Agora fala com vontade, como se fosse um jogral. Uma peça daquela. Vamos lá, 1, 2, 3. Valendo. O que é pecado? Tudo aquilo que nós pensamos, falamos, fazemos que não agrada a Deus. Com esse ânimo não, fico mais animado. Vocês estão bem animados. Eita, Jesus. Deu para entender, meus irmãos? Olha, a bênção de Deus está batendo na sua porta. Mas ela só entra se você andar no caminho certo. Se você se deixar levar pelas coisas desta vida. Aí você diz assim, mas é tão longe, é tão difícil. É não. Bota na sua mente o seguinte: a receita de Jesus é muito clara. Quando você quiser falar com o Pai, o que você faz? Você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e fala com o seu Pai em secreto. Glória a Deus, aleluia. Apresenta a tua causa a Deus. Apresenta a tua vida a Deus. Se tem algo que você não consegue abandonar, mostre a Ele, porque Ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe dar graça, Ele vai lhe libertar. Ele tem poder para fazer isso. Todos nós somos tentados todos os dias. Mas a Bíblia diz: resistir ao diabo firme na fé, e ele fugirá de nós. Aleluia. Firme na fé. Convicto de que Jesus é contigo. É Ele quem te ajuda, é Ele quem te orienta. E quando alguém chegar e me repreender, não se chateie. Se alguém me repreendeu, é porque Jesus quer te orientar. Jesus não quer que você erre mais. Não vá se justificar, não. Ajuda, Jesus. Porque Deus sabe quem é você. Então não adianta você se justificar. Às vezes, quando somos afrontados, a gente quer dizer, não, mas não é bem assim não, isso aí é porque. Não tem porquê. Escute, ouça. Porque talvez naquilo que está sendo dito para você, Deus esteja usando aquela pessoa para dizer, meu filho, não estou aí não. Evita esse caminho. Esse não é o caminho. Nós estamos observando você. Para você não errar. Então, siga a orientação de Deus para a sua vida. Esse é o desejo do nosso coração. Nós devemos nos apresentar a Deus sempre prontos a ouvir. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós sabemos, Senhor, as nossas limitações. Sempre que olhamos para nós, Senhor, vemos o quanto somos falhos, fracos, fadados ao Glória erro. a Deus, aleluia. Se não fosse a tua misericórdia, a tua bondade, nem aqui estaríamos, Senhor. Mas foi o Senhor que nos sustentou, foi o Senhor que nos trouxe, foi o Senhor que nos abençoou, foi o Senhor que fez a nossa vida. O que estamos vivendo hoje, Senhor, é para a glória do teu nome. Pai, se há defeitos, se há falhas, nos ajuda a corrigir, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas limitações, Senhor, perdoa as vezes que não conseguimos ser constantes na Tua obra. Senhor, nos ajuda, porque sem Ti nada somos. Sabemos que a qualquer hora podemos partir para Ti, mas, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis, porque nós queremos viver a Glória a Deus, aleluia. Então nos ajuda, Pai, porque não dá para viver sozinho neste mundo, Senhor. Precisamos da Tua orientação, da Tua graça, do discernimento dos Espíritos, Senhor, para não cairmos em tentação. Senhor, livra-nos do mal, porque nós precisamos da Tua ajuda, da Tua bênção e da Tua graça. Pai, sempre a Tua igreja, Senhor, cada servo e serva Tua que está aqui, Senhor, se revela para eles profundamente, Senhor, que eles possam sentir ainda mais o desejo de estar perto do Senhor e de conhecer a Tua vontade para as suas vidas, de entenderem, Senhor, o quanto o Senhor nos ama, a ponto de dar o Seu único Filho por nós. Nós não merecemos, Senhor, mas obrigado pelo Teu grande amor, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua bondade. Fica conosco, Pai,
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Glória a